Esposa flagrada tentando trair com meu amigo do IVAD dela. Seja bem-vindo ao canal Ao Falador. Este relato retirado do subreddit Cheating Stories. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo com outras pessoas que gostam de histórias com desfecho inusitado. Vamos ao relato. Estou escrevendo isso do meu telefone, então tenha paciência comigo se estiver formatado errado. Então, ontem à noite, minha esposa de 7 anos decidiu ter uma noite relaxante. Depois do jantar, ela foi para a sala e assistiu a seus programas enquanto eu oscilava entre assistir ao jogo dos Spurs, futebol, e fazer algumas probabilidades e fins que havia planejado. A próxima coisa que sei é que ela pegou o vinho e bebeu 2 garrafas da coisa. Por volta da meia-noite, fui ver como ela estava e vi que ela estava desmaiada no sofá. Fui pegá-la quando o iWatch tocou e uma mensagem apareceu na tela. Dizia algo como haha, eu não posso fazer isso, meu nome iria tirar 7 tons de bosta de mim. Eu me perguntei o que diabos era aquilo, então pressionei o dispositivo e vi que foi uma conversa entre minha esposa e um amigo meu. Agora, eu não diria que esse cara é um amigo meu, mas ele é alguém com quem joguei em 5 times, por anos, bebi e o conheço desde que éramos adolescentes. Costumávamos chamá-lo de guarda-jaquetas porque, quando nos metíamos em brigas na adolescência, ele sempre era o cara que segurava as jaquetas enquanto todo mundo tentava. Certo, como eu disse, continuei a conversa enquanto essa coisa ainda estava presa ao pulso dela e rolei até o topo e, pelo que sei, foi ele quem a contatou primeiro, a menos que ela tenha sido deletada. Há muitos flertes e piscadelas acontecendo, mas nada que você pudesse dizer abertamente que era um caso físico, então cheguei a noite passada e quando ela está bêbada, ela começa a implorar abertamente por sexo, eu não conseguia acreditar nos meus malditos olhos. Estou parafraseando aqui porque não consigo lembrar as palavras exatas, mas ela estava dizendo coisas como o quanto ela sempre o quis, como ninguém jamais descobriria se ele queria fazer algo e que ela era ótima em guardar segredos. Tentei rolar no relógio dela, mas não consegui encontrar nenhuma outra mensagem e não sei a senha do telefone dela. Eu a coloquei na cama e apenas sentei na cozinha em estado de choque até adormecer, então me levantei para trabalhar por volta das 5h30. Quando fui entrar na minha van do trabalho, apenas me esgueirei no volante e percebi que não conseguiria enfrentar isso, então voltei para casa, peguei uma garrafa de vodka pela metade, enchi até o topo com coca e fui caminhar descendo a linha férrea. Vivemos ao lado de um monte de floresta e uma linha férrea abandonada que se estende por quilômetros e eu andei cerca de metade dela. Estou sentado sob uma ponte ferroviária como um maldito troll agora apenas fervendo de raiva a coisa toda. Você provavelmente pensaria que há um incêndio acontecendo a cerca de 1 quilômetro de distância devido ao vapor saindo de meus ouvidos. Então o que eu faço? Eu não quero falar com ela, eu não suporto nem olhar para ela depois de ler essa porcaria, foi como uma adaga no meu coração, eu sinto que cada pedaço de amor que eu tinha por ela evaporou no ar depois de lê-la implorando assim, e isso foi uma porcaria. Sinceramente, não quero fantasiar esse tipo de coisa, se pudesse, nunca mais falaria com ela. O fato de eu ser ótimo em guardar segredos foi o que realmente me fez pensar, quem é você? Isso tá horrível, mas é um caso do quão longe na toca do coelho eu quero ir? Não me importo se estou sendo honesto, acabei de terminar, nunca me senti tão traído e enojado em toda a minha vida. O problema é que investi muito nela não apenas como parceira, mas como pessoa. Eu a amava muito e pensava em sua personalidade, por extensão, minha personalidade refletia a de boas pessoas. Perceber que ela é uma cobra traidora me faz sentir uma cobra, me sinto uma pessoa pior do que era ontem. A única maneira que posso descrever é alguém que você admirou, de quem recebeu conselhos e lições de vida, para de repente descobrir que era um pedófilo ou um estuprador ou apenas um completo canalha. Você é toda a percepção de si mesmo e de quem você eles seriam destruídos, porque você aceitou o que eles disseram e investiu tempo em um canalha. Deus, estou divagando sem sentido, peço desculpas. Tenho sorte porque nossa casa pertence aos meus pais, que há 6 anos se mudaram para uma vila de aposentados e nós nos mudamos. A casa me será legada quando eles morrerem, mas eu não sou e espero que não seja o dono por muito tempo. Eles não podiam se incomodar com a manutenção e todos os problemas, etc., e queriam ver seus últimos dias em paz, então, quando nos divorciarmos, minha futura ex não colocará as mãos nele. Então o que eu faço? Sinceramente, estou pensando em não dizer uma palavra e jogá-la fora. Além disso, enquanto caminhava para cá, pensei em fazer com que meu companheiro, que é serralheiro, trocasse silenciosamente as fechaduras hoje, eu poderia alimentá-la com qualquer lixo velho sobre algo das portas quebradas, ela não se importará com o que está acontecendo de qualquer maneira, contanto como estou.
Então, depois que ele fechar a porta da frente e dizer a ela para sair e olhar algo nos fundos, quando ela sair, volte correndo e tranque a porta atrás de mim. Isso sou infantil pra caramba, não é? Sério, embora eu não saiba o que vou fazer, estou olhando para uma garrafa agora e minha vida parece que foi rasgada pelas costuras. Quanto ao idiota do meu amigo, não há dúvida de que ele estava tramando algo aqui. Também não há dúvida de que eu não teria ouvido falar disso, então o verei muito em breve, não importa segurando jaquetas, ele estará segurando o rosto. Edite para atualizar, fui na casa de um amigo para me acalmar, joguei a vodka fora. Ela tem me enviado uma mensagem perguntando onde estou, pois minha van do trabalho ainda está na entrada. Mandei uma mensagem para ela dizendo que havia um problema com o motor, então peguei uma carona para o trabalho. Farei minha mudança hoje à noite. Quarta-feira, 28 de outubro. Obrigado a todos que me procuraram depois do meu primeiro post, foram muito apreciados. Então, ontem, depois que escrevi o post e estava em uma confusão completa, 2 passeadores de cães vieram me checar porque eu estava obviamente preocupado com eles. Eu contei tudo para eles, eles ouviram e a primeira coisa que um deles me disse foi: filho, a pior coisa que você pode fazer agora é beber, vai causar carnificina. Eu tenho que agradecê-la por isso porque eu estava na estrada para o inferno naquele momento. Joguei a vodka fora, entrei em contato com um amigo e ele disse que eu poderia passar um tempo na casa dele para me acalmar, ele estava no trabalho, mas me disse onde estava a chave reserva. Cerca de 15.000 pessoas e ele não estava muito longe, então quando cheguei lá, sentei-me no sofá tentando me acalmar. Ao longo da manhã, recebi várias mensagens de texto e telefonemas de minha esposa perguntando onde eu estava e o que diabos estava acontecendo, pois minha van do trabalho ainda estava parada na garagem e eu não estava onde ser visto. Eu mandei uma mensagem de volta dizendo a ela que havia um problema com o motor, então peguei uma carona para o trabalho que ela parecia comprar enquanto ela apenas respondia dizendo ok. Quando meu amigo voltou do trabalho por volta das 5 horas, contei a ele tudo o que havia acontecido e pedi sua opinião. Eu também disse a ele para não contar a ninguém sobre o porta-jaqueta, pois isso poderia voltar para minha esposa, o que eu não queria neste momento, eu lidaria com ele mais tarde. Com isso, quero dizer que vou expor o ratinho que ele é, nocauteá-lo não me ajuda em nada a partir de agora. Como uma parte para as pessoas dizendo que ele não fez nada de errado, ele mandou uma mensagem para minha esposa primeiro, ele estava sendo extremamente sedutor, que coisa ele está brincando de enviar mensagens para minha esposa, pois em primeiro lugar ele só a conhece de passagem, de longe. Olha, eu não tenho nenhum problema com 2 adultos conversando um com o outro, mas eles mal se conheciam e foi um flerte desde o início, tanto quanto eu poderia dizer. Então, meu amigo me convenceu a tentar manter um perfil discreto e ver o que eu poderia desenterrar, mas ao mesmo tempo falar com um advogado e fazer a bola rolar em termos de descobrir minhas opções, o que fiz hoje. Ele me levou para casa por volta das 6 horas e eu estava honestamente morto de pé naquele ponto, acho que a adrenalina bombeando o dia inteiro e parando repentinamente derrubou você, então eu estava extremamente cansado quando cheguei em casa. No segundo em que entrei pela porta, soube que algo estava acontecendo, pois minha esposa estava em cima de mim imediatamente, me fazendo todo tipo de perguntas sobre o trabalho. Perguntei a ela por que ela se importa. Ela disse que eu tinha deixado meu cantil grande e minha lancheira no banco do passageiro da frente e algo aconteceu hoje, ela podia sentir. Eu estava prestes a mentir, mas estava muito cansado, não poderia me incomodar em inventar qualquer tipo de charada, então apenas disse sim, há algo acontecendo, que quando eu estava colocando seu traseiro bêbado na cama ontem à noite, uma mensagem apareceu no iWatch dela, que eu li, e todos os outros. E que ela era uma enganadora nojenta do cacete com quem eu não queria mais ter nada a ver. Seu comportamento passou de uma pessoa de braços cruzados no poder para uma garotinha assustada em cerca de um segundo. Bom em guardar segredos, hein? Implorando insistentemente por sexo, hein? Sim, leia tudo. Ela começou a soluçar e eu apenas me afastei e subi para o chuveiro. Quando saí, ela estava sentada no último degrau chorando ainda e as desculpas começaram imediatamente. Como ela estava bêbada, vulnerável, nunca tinha feito nada assim antes, como ele havia mandado uma mensagem para ela primeiro e isso não significava nada, ela nunca iria continuar com isso. Praticamente tudo o que todos aqui estavam dizendo, ela diria, como se ela tivesse o manual. A única coisa que ela não fez foi tentar me culpar, ela provavelmente sabia que eu a teria jogado porta afora se ela tivesse tentado essa porcaria. Eu disse a ela que queria o divórcio e ela fora de casa dentro de um mês. Também disse a ela que ela estava se mudando para o quarto de hóspedes.
Eu a tenho praticamente ignorado desde então, apenas fazendo cara feia para ela e balançando a cabeça quando ela começa a falar besteiras. Eu não quero ouvir isso. Ela dormiu no quarto de hóspedes ontem à noite e eu não falei com ela nem mandei mensagens hoje. Se eu tiver sorte, talvez ela tenha ido embora quando eu voltar do trabalho, mas minha sorte não é tão boa, suponho. Ao tirá-la, porém, eu estava contando a meus pais o que estava acontecendo e minha mãe foi inflexível que eu não a jogaria na rua. Ela e minha mãe são próximas e sempre foram, estaríamos juntos há 11 anos em dezembro. Minha mãe estava dizendo que cometeu um erro e que deveríamos resolver isso como adultos, que já passamos por muita coisa juntas e que ela não fez nada, foram apenas palavras. Ela ficou completamente do lado dela ao invés do meu, não podia acreditar. Isso poderia me foder aqui? Tipo, eu não tenho o direito de pedir que ela saia se minha mãe for contra? Vai ser literalmente minha casa quando meus pais morrerem e eu não fiz nada de errado, então não vou embora. Provavelmente vai virar a Guerra das Rosas parte 2. Consegui marcar uma consulta com um advogado de divórcio para a próxima semana, então irei lá para discutir minhas opções. Até então, vou apenas ignorar minha futura ex-esposa, eu acho. Eu sei que ela provavelmente não vai admitir mais nada agora, e eu nunca vou saber se ela era uma boa mentirosa ou se ela só estava falando besteira com ele para colocá-lo do lado dela para um caso. De qualquer forma, desculpe pela demora na atualização, só tive a chance de escrevê-lo agora, pois estou terminando o trabalho. Bem, de volta à casa de diversões, eu acho. Segunda-feira, 16 de novembro. Olá, pensei em atualizar, já que muitas pessoas têm me enviado mensagens pessoais pedindo uma. Já se passaram 20 dias desde que descobri que minha esposa estava tentando me ser infiel com meu amigo e a situação ficou infernal. Eu dei a ela um mês para sair e ela está dormindo no quarto de hóspedes, mas agora está claro que ela não tem nenhuma intenção de ir depois que entrou no ouvido da minha mãe. De qualquer forma, ela não tem para onde ir, mas isso não é problema meu. Já consultei meu advogado de divórcio várias vezes e agora estou no processo de redigir uma petição de divórcio e fazer com que minha esposa entregue os papéis do divórcio. Também abri minha própria conta bancária e tirei 50% do saldo de nossa conta compartilhada. A atmosfera ao redor da casa tem sido estranha, para dizer o mínimo. A sala de estar se transformou em uma terra de ninguém onde ninguém frequenta, já que ambos passamos a maior parte do tempo em nossos quartos. Eu também tenho trabalhado até tarde intencionalmente, então não tenho que interagir muito com ela. Eu a estava ignorando completamente, mas depois de ler sobre o artigo 180, comecei a implementá-lo e fui civilizado, embora um pouco frio com ela. Estou tão feliz por ter feito isso, pois estava começando a me sentir como um monstro se recusando a reconhecer sua existência. Não era a maneira certa de se comportar e acabei me sentindo como aquele que a havia prejudicado, e não o contrário. A única vez que quebrei os 180 foi quando entrei no banheiro na semana passada e ela estava sentada no chão perto da banheira chorando. Eu a ajudei a se levantar e instintivamente dei um abraço nela, embora fosse mais do tipo tá melhor do que aquele com muito amor ligado a ele. O triste é que estou tão desconfiado dela agora que não duvidaria que ela estivesse esperando que eu chegasse para que ela pudesse fazer uma apresentação. O problema é que provavelmente nem é verdade, mas esse é o tipo de coisa que está passando pela minha cabeça neste ambiente, é simplesmente tóxico. Ela tem falado sobre como fará tudo e qualquer coisa para salvar este casamento, qualquer coisa para me provar que foi apenas um erro bobo, então trouxe um teste de detector de mentiras. Não pretendo fazer nem saberia por onde começar, só queria avaliar a reação dela. Ela era totalmente a favor, bem, até algumas horas depois, quando ela veio até mim, tablet na mão, falando sobre como eles são imprecisos, e que a ansiedade e o nervosismo podem gerar leituras falsas, e com ela e seu transtorno de ansiedade e tudo. Eu apenas ri, não era nem mesmo uma risada normal também. Começou como uma gargalhada e terminou com uma risadinha infantil. Parece que ela faria de tudo para salvar este casamento, bem, tudo menos fazer um teste de detector de mentiras que é, Nem importa de qualquer maneira, eu quis dizer o que disse na minha operação, cada pedaço de amor que eu tinha por ela se dissipou na atmosfera depois que eu a li dizer aquelas coisas horríveis. Eu não a vejo mais como meu verdadeiro amor, a pessoa a quem eu poderia contar qualquer coisa e confiaria minha vida. Eu só vejo lixo que precisa ser removido antes que fede o lugar. O titular da jaqueta tem sido o assunto da cidade desde que o expus ao nosso grupo de amigos algumas semanas atrás. É seguro dizer que ele não tem mais amigos entre nós e foi completamente condenado ao ostracismo. Tentei ligar para ele algumas vezes, mas ele se recusou a atender e bloqueou meu número. Foda-se aquele ratinho, espero que tenha valido a pena.
Falei com minha mãe várias vezes sobre isso e, durante uma discussão acalorada, perguntei a ela por que ela estava do lado de minha esposa, como se houvesse algo que ela não estivesse me contando aqui. O que ela estava esperando? Vivermos como colegas de quarto? Continuar como se nada tivesse acontecido? É ridículo. Ela disse que sempre viu minha esposa como a filha que ela nunca teve, mas sempre desejou. Minha mãe teve uma filha natimorta antes de eu nascer e isso a perseguiu, então ela se agarrou à minha esposa e tem feito desde que ficamos juntos. Como eu disse anteriormente, eles têm um vínculo estreito. O fato de minha esposa não ter família e apenas alguns amigos que têm suas próprias vidas e famílias ocupadas significa que se eu a expulsasse ela ficaria sozinha e minha mãe acha isso inaceitável, especialmente durante uma emergência de saúde. Ela tentou me fazer chegar a um acordo, dizendo que em 3 ou 4 meses podemos olhar para isso novamente e ver onde estamos mentalmente e está me pressionando para tentar aconselhamento de casais antes de jogar a toalha. Eu não estou fazendo isso, a ideia de estar na mesma casa que minha esposa no Natal me deixa doente. Ela vai querer fazer direito como faz todos os anos e vai ser um show de porcaria completo. Meu pai, Deus o ama, nunca foi muito falador. Nunca para cima nem para baixo, apenas sempre lá. Ele é um homem quieto, orgulhoso, mas tímido, e a palavra de minha mãe sempre foi a que mais importava em nossa casa. As pessoas aqui têm me dito que sou egoísta e mimado porque não é minha casa e não tenho o direito de fazer exigências, mas agora é um caso de minha esposa ou eu por meus pais. Se o pior acontecer, estou pronto para sair pela porta e nunca mais voltar. Foda-se esta casa, eu tenho que ser capaz de me olhar no espelho com alguma aparência de autorrespeito e alguém tem que manter sua palavra neste desastre. Se eu for embora, meu amigo disse que posso ficar com ele por algumas semanas ou mais até que eu me resolva. Se eu sair por aquela porta, estou farto dos meus pais, nunca mais vou falar com eles na minha vida. Eles provavelmente vão ver isso como eu desistindo deles, eu indo embora sem tentar pelo menos tentar consertar as coisas primeiro. Eu vejo isso como eles escolhendo alguém que partiu meu coração em vez de mim. Tipo, qual será a logística disso quando eu for embora? Apenas ela ficando lá sozinha, minha mãe e meu pai cuidando de uma infiel enquanto sua carne e sangue saem sozinhos? Um pouco mais de informações sobre a casa. Meus pais nos deixaram mudar um ano depois do nosso casamento. Foi um aparente presente de casamento atrasado, embora isso fosse apenas uma conversa deles na época, eles estavam sempre planejando se mudar e nos mudando. Eu gastei dezenas de milhares nisso ao longo dos anos, mas isso não é nem aqui nem lá. Tenho fantasias de deixar tudo isso para trás, ir para algum lugar novo e começar de novo, mas não tenho para onde ir. Morei nesta cidade toda a minha vida, é tudo o que sei. Estou sendo muito duro aqui? Estou literalmente pronta para tirar meus pais da minha vida, mas me sinto tão dividida. Por que sou eu que tenho que perder tudo e todos? Eu tentei ser bom, e sempre pensei que você faz sua própria sorte, e que coisas boas acontecem para pessoas boas. Talvez eu não seja tão bom quanto penso, talvez eu mereça tudo o que recebo. Quarta-feira, 2 de dezembro. Bem, desde esta manhã não chamo mais aquela casa de lar. Eu vi no calendário que minha esposa tinha uma consulta no hospital com seu oftalmologista, então sabendo que ela ficaria fora por algumas horas, aproveitei isso como uma oportunidade para juntar minhas coisas e me mudar, o que eu fiz. Depois de mover e organizar minhas coisas, coloquei as chaves de casa na mesa da cozinha, junto com os papéis do divórcio que recebi do advogado do divórcio na semana passada e estava a caminho. Bloqueei os números de minha esposa e de minha mãe e qualquer comunicação que eu tiver com minha esposa daqui para frente será feita por meio de meu advogado. Em termos de minha situação de vida, vou ficar com um amigo por uma semana ou 2, mas espero estar em meu próprio lugar alugado antes do Natal. Não falo com meus pais há algumas semanas, a última vez que conversamos foi por mensagem de texto e tentei contar à minha mãe, em detalhes explícitos, as coisas que minha esposa estava dizendo durante suas mensagens de texto para o titular da jaqueta. Por que me machucou tanto e porque não pensei que fosse a primeira vez dela fazendo isso com todo o comentário de sou bom em guardar segredos e, portanto, nunca mais poderia confiar nela. Minha mãe mandou uma mensagem de texto dizendo que não podia falar comigo quando eu estava assim, e ela me deixava esfriar. Ela tentou me ligar há alguns dias e eu apenas apaguei a ligação dela e como disse um pouco mais acima, já que hoje bloqueei o número dela. Sinto-me tão decepcionado com meus pais e, neste ponto, quase parece pior do que a enganação original de minha esposa. Do jeito que estou me sentindo agora, acho que nunca mais vou falar com eles. Eu acho que em tempos de conflito, você espera que sua família seja forte para você, para ser uma rocha e dar a você, o injustiçado, apoio. Meus pais têm sido fracos, eles me fizeram sentir como se estivesse errado,
como se eu estivesse exagerando, e sou eu quem está destruindo esta família. Bem, não é. Não pedi a eles que movessem montanhas para mim, apenas tirassem minha esposa infiel de casa e eles fizeram sua escolha. Meu pai também teve a chance de bater o pé pela primeira vez na vida e me defender, mas não o fez. Você faz suas escolhas e vive com elas, eu acho. Lendo alguns dos comentários aqui de minhas postagens anteriores, as pessoas têm dito coisas como: joguei a toalha tão facilmente, estava procurando uma saída e não amava minha esposa porque não me esforcei o suficiente para salvar coisas, mas isso não é verdade. Eu amava minha esposa mais do que qualquer pessoa nesta terra e fiquei arrasado quando descobri o que ela estava fazendo. Acho que todos nós temos limites e, uma vez que esses limites são ultrapassados, as coisas mudam irrevogavelmente. Quando li aqueles textos horríveis, algo mudou dentro de mim, me apaixonei por ela, como se tivesse sido arrancado de um feitiço no cinema. Qualquer coisa tentada depois disso é apenas adiar o inevitável. Devo dizer que estou interessado em toda a dinâmica do relacionamento deles agora que eu me for. Tipo, meus pais vão continuar a apoiá-la sabendo que isso acabou com o relacionamento deles com o filho? Quanto a mim, adoraria viajar. Minha esposa odiava voar na maioria das nossas férias, tinha estado no sul da Inglaterra, como Newquay e Torquay na Cornualha e Devon, então seria ótimo viajar para o exterior novamente. A última vez que estive no exterior foi quando tinha 20 anos para um feriado de amigos na Grécia, então 13 anos atrás. Eu adoraria ver um pouco da América, então, assim que essa emergência de saúde se acalmar, definitivamente estou de olho nos Estados. Bem, acho que é isso, este será meu último post, pois não quero prolongar minhas boas-vindas e acho que não há muito mais a dizer de qualquer maneira. Se você quiser ver como estou indo no futuro, envie-me um DM e tentarei mantê-lo informado. Obrigado por ler, ouvir. Tchau. Fim do relato. Alguns comentários. Oi Op, acabei de ler suas postagens. Sinto muito por você e você não fez nada de errado e fez o direito de cortar os laços não apenas com a ex-mulher, mas com sua família. Nunca permita que ninguém questione suas escolhas, porque é você quem anda no seu lugar e sabe melhor. Você não pode confiar neles. Não é bom ter relacionamentos com pessoas tóxicas que estão prontas para nos ser infiel a qualquer momento, mesmo nos momentos em que mais precisamos de apoio emocional. Sabe, é melhor estar sozinho do que em má companhia. Essa é uma afirmação verdadeira e sábia. Além disso, você pode fazer seus próprios amigos e familiares, escolhendo pessoas de confiança. Eu realmente sinto por você e você é um bom homem e merece muito mais. Garanto-lhe que, a partir daqui, se você permanecer positivo e pronto para trabalhar duro para construir sua nova vida, tudo ficará melhor para você. Sim, existe o vírus, mas a vacina está chegando e mesmo que ainda haja esse problema com vírus e bloqueios, você pode tentar encontrar empregos adequados em outras partes do seu país ou mesmo internacionalmente. Por que não o homem? Não é muito difícil fazê-lo. Não é fácil, mas certamente é possível. Você pode até se juntar a alguma organização de caridade para trabalhar no exterior. Talvez pareça loucura, mas não há nada a perder na possibilidade. Uma coisa boa na sua situação é que você está completamente livre para tomar qualquer decisão, qualquer escolha que quiser para você, sem ter que pensar em mais ninguém e é realmente uma força para você, apesar de como é que você acabou em tal uma situação. Você tem tantas opções, apesar desta pandemia. Viajar é excelente para trabalhar, ajudar os outros ou apenas passar férias. De qualquer maneira é bom. Eu sou um cara aleatório, mas se você sentir que quer conversar ou apenas reclamar com alguém, apenas me envie uma mensagem e responderei a você. É uma boa terapia falar ou escrever para estranhos, pois sentimos alívio quando colocamos em palavras nossos sentimentos, emoções e pensamentos. De todo o coração, desejo um ótimo ano novo. Outro comentário. Cara, eu sinto muito por você. Eu estava em uma situação com minha ex-esposa, descobri que ela estava sendo infiel quando fui procurar as chaves do carro e encontrei a pílula do dia seguinte, quando não fazíamos sexo há anos. Mas esta é a sua história, não é meu. Há algo que te tira do amor rapidamente quando algo assim acontece, mas também pode ser como o luto. A morte de um relacionamento é lamentada da mesma forma que a morte de uma pessoa, a raiva, negação, tristeza, aceitação etc. Também estou na mesma posição que você em termos de paz, estou afastado de toda a minha família há 8 anos, só os vendo quando vou a funerais. Isso também é uma porcaria, mas eu sempre fui a ovelha negra da família, então para mim foi mais um alívio tirar a toxicidade da minha vida, eles são manipuladores e desagradáveis, meus aluguéis, então foda-se. Se, no entanto,
Você teve um bom relacionamento com eles e tudo isso é um choque, então talvez seja devido à idade deles e ao carinho que eles têm por sua futura ex. Se eles a virem regularmente e a tiverem visto por anos, será como se ela fosse filha deles. Portanto, embora eles devam estar do seu lado, posso ver porque eles podem vacilar nisso, mas isso não é uma desculpa. Talvez converse com eles pessoalmente, tenha uma conversa franca e diga a eles que isso te quebrou, que você deixou de amá-la e que pode perdoá-la. Mas nunca a esqueceria e isso tornaria o casamento tóxico e criar uma vida desconfortável, deprimente e raivosa e eles realmente querem isso para você? Diga a eles que é sua decisão de deixá-la e que você já se decidiu. Não é uma emoção passageira, é uma escolha de vida e, gostem ou não, foi ela quem o enganou, foi ela quem quebrou a confiança do casamento e é isso. No entanto, não se afaste deles, sabendo que algumas vadias nojentas que o ex pode tentar esgueirar-se na cabeça de sua mãe e de seu pai e fazê-lo sair de casa para ela. De qualquer forma, adoraria qualquer atualização e sinta-se à vontade para me enviar um DM, amigo, ficaria feliz em conversar se precisar, visto que sei como é. Amigo de boa sorte. Fim dos comentários. Gostaram do relato? Deixe sua opinião nos comentários e sugira os temas dos nossos próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, peço que deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas que gostam de relatos como este. Assista, também, a outros vídeos do canal. Sempre temos um relato que vai ser impactante e deixar você pensativo. Obrigado por assistir.